A figura mostra os triângulos MEP e REP, que compartilham o lado EP. A área do triângulo MER em centímetros quadrados é igual a quanto? Eu quero calcular a área de triângulo, então eu tenho que primeiro, lembrar a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Tem várias fórmulas para a área de triângulo, mas essa é a mais clássica de todas. Agora que eu lembro a fórmula da área do triângulo, eu vou me perguntar, olhando para essa imagem, o que eu já tenho e o que eu ainda preciso para ser capaz de calcular a área desse triângulo. Se eu chamar de base o lado MR, que é o que está na horizontal, eu tenho um pedaço da base, que é o 12. Falta encontrar o outro pedaço, que seria o MP, que eu vou chamar de X, por exemplo. Além da base, eu preciso da altura. E qual é a altura desse triângulo? Seria o EP, referente à base MR, é o que faz 90 graus com ela, é a medida de EP. Nesse caso, é bem fácil de encontrar o EP por um motivo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, estou olhando só para esse triângulo REP. Aqui já tem 90, aqui já tem 45, somando 135 graus. Falta quanto para chegar a 180? 180 menos 135, 45 graus. Então, esse triângulo não é um triângulo retângulo qualquer, ele é um triângulo retângulo isósceles, porque ele tem dois ângulos iguais. E todo triângulo que tem dois ângulos iguais também tem dois lados iguais. Nesse caso, então, eu sei que se PR vale 12, EP tem que valer 12 também. Então, já sabemos a altura desse triângulo MER, que é 12 centímetros. O que falta, então, é calcular o valor do X para a gente ter a base. Como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar só para o triângulo retângulo que está do lado esquerdo, que é o triângulo MEP. Eu sei que, desenhando ele separadamente, temos um triângulo retângulo no qual queremos um cateto, temos o outro cateto. Não dá para fazer Pitágoras porque a gente não conhece a hipotenusa, mas a gente tem um ângulo. A gente sabe que esse ângulo E mede 30 graus. Então, a gente pode usar uma das razões trigonométricas. Vamos pensar, eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, eu quero calcular o cateto que está do outro lado em relação ao 30 graus. Então, eu quero o cateto oposto. Sei, então, que eu vou usar ou seno ou tangente. Para saber qual dos dois eu vou utilizar, eu tenho que pensar, beleza, esse é o que eu quero, mas o que eu tenho? Eu tenho o cateto que está colado no 30 graus. Então, eu tenho o cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que relaciona os dois catetos? É a tangente. Então, vou precisar da tangente de 30 graus para fazer essa questão. Tangente de 30, segundo a tabela dos ângulos notáveis que ele deu, mas você tem que saber decorado, porque ele não precisava ter dado. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora, eu vou olhar para esse triângulo e vou pensar nele. Quem é a tangente de 30 graus? Quem é a razão entre cateto oposto e cateto adjacente? O cateto oposto é x, o cateto adjacente é 12. Então, x sobre 12 é o valor da tangente, que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3. A gente pode agora pensar que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos e multiplicar cruzado. Ou a gente pode até começar simplificando, A gente sabe que 12 e 3 são múltiplos de 3. Então, a gente pode multiplicar os dois lados da equação por 3, que aqui vai cancelar. E aqui, dividindo por 3, vai dar 4. Então, a gente tem que x sobre 4 é igual a raiz de 3. Passa agora o 4 para lá multiplicando. X vai ser 4 raiz de 3 centímetros. Acabou? Foi isso que ele pediu na questão? Qual é a medida do segmento MP? Não. Ele pediu a área do triângulo. Então, agora eu vou usar essa informação, que é o valor do x, para calcular a área do nosso triângulo, que vai ser base. Quem é a base?
É a soma do 12 com o 4 raiz de 3. Então, eu vou escrever 4 raiz de 3 mais 12. Vezes a altura do triângulo, que é 12, dividido por 2. A gente pode dividir aqui por 2 em cima e embaixo, né? Aqui vai dar 6, aqui vai dar 1. E aí, a gente tem que a área do triângulo MER vai ser 4 raiz de 3 mais 12 vezes 6. Tem isso nas alternativas? Não. Por quê? Porque, em geral, quando a gente escreve na forma fatorada, a gente fatora ao máximo. E o 4 e o 12 são múltiplos de 4, então ainda dava para colocar 4 em evidência. A gente pode dizer que 4 raiz de 3 mais 12 é a mesma coisa que 4 vezes a raiz de 3, mais 4 vezes quanto que dá 12? 3. E aí, ó, a gente pode multiplicar o 4 com o 6, que dá 24. Então, vai ficar 24 vezes raiz de 3 mais 3 centímetros quadrados, que é a letra C.